Se você é fotógrafo de família e está pensando em lotar a sua agenda, principalmente com ensaios de Natal, esse vídeo eu vou gravar especialmente para fotógrafos que estão fora do país, tá? Porque eu sei que aqui dentro do Brasil já tem muita gente falando sobre sessão natalina. E eu quero trazer uma visão um pouquinho diferente de como que você pode fazer para furar a bolha e conseguir dobrar o seu faturamento nesse Natal de 2025, combinado? Eu já acompanho fotógrafos há um tempo e o que eu percebo é sempre um padrão. Muitos acabam investindo sempre em cenários fotográficos ali, então investem pesado no cenário dessa campanha de Natal, mas esquecem de investir no planejamento e no marketing necessário para que essa campanha venda ali por si só, sem muito esforço. E aí, quando faz o lançamento da campanha, o resultado não é como esse fotógrafo estava esperando e acaba flopando. Se você não me conhece, meu nome é Juliana e esse é o primeiro vídeo aqui de um material bem robusto que eu quero deixar para que você consiga pegar as essências dessa estratégia que eu vou te passar e aumentar o seu faturamento no Natal de 2025, ou se você estiver assistindo depois, faça bom uso também desse conteúdo, tá bom? Eu atualmente trabalho com fotografia no turismo. Então, eu tenho uma empresa chamada Maratonando Beto Carreiro, que é a primeira empresa do país focada exclusivamente no Parque Beto Carreiro, vendendo estratégias para turistas que estão dispostos a viver uma experiência. E foi aqui no turismo que eu encontrei uma imensidão de possibilidades de como aumentar o faturamento com demanda reprimida de clientes e que muitas pessoas ainda não enxergaram. E você deve estar se perguntando o que a fotografia tem a ver com isso, né? Eu já sou fotógrafa há mais de 10 anos no mercado e antes de vir para cá, eu atuava em São Paulo, então eu tinha um estúdio fotográfico ali na região de Barueri e eu atendia as famílias. Então, todo esse rolê aí que você sabe, né, de sessão natalina, de ensaio do Dia das Mães, eu também já fiz, principalmente Smash the Cake, que era a minha especialidade na época. Atuando então no mercado de turismo, eu comecei a observar como os fotógrafos se comportam, principalmente fotógrafos que estão fora do país e estão tentando viver de fotografia, às vezes na França, às vezes na Itália ou em outros países. E eu sempre percebo novamente um padrão. Eles postam muito o portfólio das fotos dele. Você precisa entender que quando você fala de marketing no turismo, você precisa captar esse cliente por algo que ele gostaria, por algo que ele deseja, e não necessariamente será as fotos. Para pensar comigo. Isso acontece em qualquer nicho. Muitas vezes os fotógrafos de parto ou de newborn, enfim, têm dificuldade de fechar mais clientes porque existe aquela concorrência não direta. A mãe está entre contratar o cirurgião dos sonhos dela ou o fotógrafo. Ela precisa acabar optando. Ela escolhe o cirurgião. Essa mesma mãe precisa escolher entre o quartinho do bebê ou o ensaio newborn. Ela acaba escolhendo pelo quartinho do bebê. Tudo bem, no ensaio de um ano eu faço as fotos. Tudo bem, quando ela fizer um ano eu faço o smash the cake. Então você precisa captar essa pessoa pelo que ela quer. E isso no turismo funciona muito bem. Então, indo direto ao ponto, como que eu faria para então vender os meus ensaios em volume ou na quantidade que eu estivesse disposta a vender, porque não significa que você tem que lotar a sua agenda, mas às vezes você vai conseguir cobrar um valor até maior, ter uma quantidade menor de clientes na sua agenda, não tem problema. De acordo com a quantidade que você estiver disposta a vender e faturar nesse Natal. Exatamente como eu faria. Eu criaria uma sessão natalina temática muito voltada para a cultura local. Então aqui eu tentaria ser o mais fidedigna possível. O que isso significa? Eu estou tentando atender turistas, certo? Então vamos imaginar que eu estou em Orlando. Orlando, o que geralmente as pessoas buscam? Disney. Eu estou, por um exemplo, em Nova York. O que as pessoas imaginam em um Natal em Nova York? Eu já logo penso naqueles cenários de filme da Netflix, que no final do ano é um atrás do outro, sempre aquele casalzinho muito romântico, a neve caindo, as crianças, aquela coisa toda, boneco de neve, enfim. Eu faria exatamente nesse sentido. Lareira, aquela meia pendurada, aquela decoração com aquela árvore gigantesca. Então, vou trazer aqui para o mais prático possível, de uma maneira que eu possa realmente exemplificar, para que você não tenha desculpa para colocar em prática o que eu vou te falar aqui. Se eu morasse em Orlando, por exemplo, e eu estou trazendo aqui essas regiões, porque eu sei que são locais que costumam ter um espaço maior. Então, por exemplo, as casas em Orlando são maiores, possuem uma garagem gigantesca, que tudo isso pode se tornar espaço para os seus ensaios de Natal. Entretanto, se você está em outra região, como por exemplo Paris ou Nova York, às vezes não tem esse espaço todo, tentar adaptar isso para a sua realidade, combinado? Então, eu montaria exatamente na minha casa, já para não ter um custo de investimento de local, tentaria manter os meus custos o mais baixos possível. Eu montaria na minha casa a verdadeira experiência do Natal americano. E na divulgação, eu focaria exatamente para turistas. Entretanto, existe uma forma de você captar essas pessoas no turismo e não vai ser pelas fotos, como eu já disse anteriormente, tá? Você precisa captar esse cliente
através de algo que ele gostaria, algo que ele precise. Não estou falando para você dar nada aqui, mas você consegue, por exemplo, trabalhar com marketing de conteúdo destinado a essas pessoas, um marketing voltado a impactar justamente as pessoas que estão vindo para sua região. Entende? Vou explicar para você. É um conteúdo bem raso aqui, gente. 5 dicas do que não fazer em Nova York na sua primeira viagem. Pronto, voltei o meu conteúdo para turistas. Eu não vou aqui, nessa estratégia, montar toda a minha sessão de Natal e divulgar as minhas fotos. Ensaio de Natal, venha viver a experiência americana. Não, isso não vai funcionar. Inclusive, isso é o básico que muitas pessoas já acabam fazendo e você não fura a bolha, entende? Então, você precisa fazer a captação desse lead, você precisa pegar essa pessoa o mais quente possível. Não adianta você jogar nem conteúdo, nem anúncio ao vento sem uma estratégia muito clara. Então, enquanto você está trabalhando no seu cenário de Natal, que precisa ficar pronto em breve, afinal nós já estamos no final de agosto, início de setembro, você vai investir em divulgação de conteúdo estratégico para turistas. Exatamente isso, tá bom? Enquanto isso, você vai montando o seu cenário de Natal, monta o seu portfólio com uma família brasileira, se possível, tá? E depois você faz a divulgação para essas pessoas que começaram a te acompanhar. Automaticamente, quanto mais pessoas você alcançar com o seu conteúdo, que para essas pessoas era um conteúdo relevante, mais pessoas você vai ter a chance de conseguir captar para o seu período natalino. Aqui, obviamente, você vai trabalhar com diversas formas de divulgação. Você vai divulgar em mais de um canal até que você consiga alcançar o seu objetivo de faturamento. Um exemplo, eu posso fazer uma divulgação no Pinterest. Então, eu posso exatamente trazer ali conteúdos dentro do Pinterest, que não é uma rede social, é justamente uma ferramenta de busca. As pessoas que estão dentro do Pinterest, elas estão buscando por algo. E ali dentro, com esse conteúdo voltado para turistas, essa pessoa ela vai chegar até o seu perfil e então ela é impactada ali com a informação que você está fazendo uma experiência natalina para brasileiros ou para estrangeiros, entende? Isso acontece de uma maneira muito sutil no Brasil. Então, quando as pessoas montam aqui um cenário natalino, o que elas investem? Elas investem muito naquele cenário que contém neve, aquela árvore branquinha e tudo mais, porque ela está tentando trazer um pouquinho dessa essência aqui para o Brasil. Entretanto, essas pessoas elas ficam novamente ali na bolha, né? Elas precisam concorrer com os outros fotógrafos e todo mundo acaba fazendo a mesma coisa. E ela também, às vezes, não tem um outro motivo e ela não tem, às vezes, uma outra forma de romper essa bolha e conseguir pegar essa demanda, entende? E isso não acontece quando você está fora do país. As pessoas, o turista, ele já tem uma tendência à experiência, entende? Então, muitas pessoas, às vezes, acabam fazendo uma viagem para Roma e contrata uma experiência gastronômica no qual o casal precisa cozinhar. Entende? E a pessoa mostra aquilo feliz da vida porque ela está cozinhando em Roma. Entende que para alguns isso não faz o menor sentido? Por exemplo, nossa, mas o que tem de engraçado nessa experiência? Mas isso é uma experiência, a pessoa quis pagar por isso. E é exatamente dessa forma que você precisa posicionar o seu ensaio, como uma experiência, entende? Entretanto, o erro aqui novamente está em tentar divulgar isso para um público frio. Então, eu faço ali uma campanha, um vídeo maravilhoso, e coloco isso só no tráfego frio e fico rodando ali infinitamente. As chances disso performar é pequeno. Então você precisa trabalhar aqui com os dois lados. Você pode trabalhar com tráfego frio, ok, em um dos canais, uma das frentes de divulgação. Entretanto, você também vai tentar trazer um lead mais qualificado, mais quente. Além do Pinterest, obviamente, você vai utilizar o Instagram, já que a maioria dos brasileiros estão no Instagram. E você também pode tentar o TikTok. Existe uma curva, né? A gente está migrando bastante, muitas pessoas estão migrando, principalmente por questões políticas, para o TikTok. Antigamente, o TikTok ele era muito para as pessoas mais jovens e isso está mudando, tá? Então, precisa alcançar mais pessoas, porque a sua campanha do Pinterest ainda não deu 100% de resultado e o seu Instagram ainda também não, inicia a divulgação no TikTok. Terceiro canal, Google. Então, utilize ali ferramenta como um blog, por exemplo. Você não precisa de muitos conteúdos, né? Mas se você tiver minimamente um site, pode ser da Album, por exemplo, lá dentro tem ferramenta de blog. E você pode colocar conteúdos estratégicos novamente para turistas, para alcançar essas pessoas. E é dessa forma que você vai vender os seus ensaios.
Ah, Juliana, mas isso dá certo? Tá, gente. Eu estou há mais de 2 anos fazendo exatamente isso no Parque Beto Carreiro. Um lugar que realmente não teria o porquê as pessoas contratarem um ensaio. Mas caso vocês entrem na minha rede social, por exemplo, da minha empresa, vocês vão notar que praticamente não existe divulgação das nossas imagens fotográficas lá. E mesmo assim, nós temos uma lista de espera. Por quê? Porque eu não estou ali vendendo um ensaio. Eu estou comunicando uma experiência, eu estou comunicando para essas pessoas como que eu transformo a vida delas estando dentro do Parque Beto Carreiro. E é isso que você precisa comunicar para o seu cliente, para aquele turista que estará em Orlando, por exemplo, no final do ano, estará em Nova York também no final do ano. É exatamente isso que você precisa. Precisa acertar a comunicação, gente. Principalmente se você for buscar hoje no YouTube, você vai perceber que ninguém fala de fotografia para turistas, né? Então, eu entendo que as pessoas não têm como comparar, como se embasar com algo, né? Como entender se isso realmente dá resultado ou fazer algo diferente. E por isso que todo mundo acaba fazendo igual e tendo os mesmos resultados, tá? Mas isso é exatamente o que eu faço na minha empresa e a gente colhe os resultados extraordinários aqui, inclusive com lista de espera para a sessão fotográfica, tá bom? Então, é exatamente isso que você vai fazer para lotar a sua agenda do ensaio de Natal. E por fim, não menos importante, existem outras formas de você aumentar o faturamento, a receita desses ensaios, tá? Nós estamos aqui, como eu falei, quase no início de setembro de 2025. Talvez você não consiga, na verdade, certamente você não vai conseguir entender todas essas estratégias e aplicar. Mas como eu sei que o vídeo no YouTube ele perpetua, se você estiver assistindo em um outro ano, saiba que você pode vender muito mais para essas pessoas. Então, eu hoje, como eu falei já no início do vídeo, eu não vendo apenas ensaio fotográfico. Hoje eu tenho uma quantidade de produtos para o meu cliente, tudo aquilo que ele pode estar buscando para a viagem dele. Então, isso é realmente algo que a gente também faz de diferente. Afinal, como fotógrafa enviesada no mundo da fotografia e fazendo exatamente o que as pessoas estavam fazendo, hoje eu poderia trabalhar apenas com um ensaio e com um álbum fotográfico e no máximo uma caixa personalizada. Mas aqui a gente realmente entendeu e foi além. Então, por um exemplo, se esse cliente desejar visitar os museus, né, ou a Broadway, enfim, lá nos Estados Unidos, eu posso vender esse ingresso para ele e automaticamente eu ganho mais. Às vezes você vai fazer a captação desse lead quando ele só tem a passagem aérea comprada, é o que acontece na maioria das vezes, e ele precisa de todo o resto. Então eu tenho a possibilidade de atender esse cliente vendendo muito mais vezes para ele. O ensaio fotográfico ali, ele se torna algo natural e praticamente decidido que o cliente acabou optando no final, mas ele já comprou muito mais comigo, entende? E não apenas uma única vez. Dessa forma, quando você tiver a possibilidade de aplicar essa estratégia, então, em 2026, saiba que você, se esse ano faturou 30 mil, sem dúvida, no próximo Natal você vai faturar 100 mil. Sem dúvida alguma, tá bom? Então, se você quer saber exatamente como que você pode faturar muito mais com o turismo de maneira estratégica, utilizando a fotografia, aquilo que você já faz, segue o nosso perfil. Eu vou deixar aqui dentro da descrição o nosso Instagram. Segue. Dessa forma, eu estarei sempre de maneira bem frequente lá no Instagram para poder te auxiliar. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou te pedir uma gentileza. Comenta, mas não é no sentido de engajamento. Eu preciso realmente entender se fez sentido para você, entende? Para até mesmo poder adaptar, trazer outras opções, outras versões, enfim. Traz sua dúvida para mim, que eu tento responder por vídeo, gravo um outro vídeo, enfim. Não é no objetivo de engajamento, é realmente no objetivo de gerar um conteúdo de valor e fazer vocês, fotógrafos, pensarem fora da caixa, combinado? Então é isso, a gente se vê no próximo